Então, bora ver tudo que eu li na MLV 2024? Oi, gente, aqui é a Raíssa. Bom, para quem não conhece a MLV, ela é a maratona literária de verão organizada pelo Vitor Almeida do Geek Freak. Ele organiza duas maratonas ao longo do ano, uma de verão, que é a MLV, e uma de inverno. Já tem alguns anos aí que eu participo das duas. Normalmente eu faço vídeo de TBR, mas quem viu o meu vídeo de metas de 2024 viu que esse ano eu tô aí numa proposta um pouco diferente. Eu não fiz lista de 12 livros para ler. Eu tô tentando mesmo olhar para minha estante e decidir na hora o que eu vou ler. Então, por isso, eu não fiz um vídeo separado de TBR para MLV. Então, vou falar aqui com vocês agora os livros que eu pretendo ler na maratona. Na verdade, que eu já li, porque eu confesso que eu estou gravando essa introdução depois de da maratona já ter acabado. Esse ano nós somos divididos em 3 famílias, se não me engano, e a minha família foi a família Atlas. E aí tem alguns desafios que a gente precisava cumprir. Desafios, provas, atividades. E aí, para cumprir, minha família foi a família Atlas. Para o desafio de um livro com o nome próprio no título, eu escolhi Percy Jackson, tá? Percy Jackson é o nome da série, né? Mas é um nome próprio, tá? Já adianto para vocês que vai ter um vídeo aqui no canal específico sobre Percy Jackson, tá? Que vocês já me pedem para ler há muito tempo. Então, quando o vídeo de Percy Jackson sair, vocês, por favor, assistam, tá? Aí, pro desafio de um autor popular que você nunca leu, eu escolhi ler O Alquimista. Pro desafio de um livro que você quer ler depois de ouvir opiniões sobre ele, desculpa, eu coloquei Os Quatro Ventos, da Christiane Hanna, porque eu ouvi simplesmente todo mundo que leu esse livro amando, e eu nunca tinha lido nada da autora, então eu decidi colocar ela na TBR. Pro desafio, um livro com indicação / blurb na capa, eu escolhi Estação 11. Esse livro tem uma indicação ali do George R. R. Martin. Pro desafio, um livro de ficção contemporânea, eu escolhi Clube de Costura dos Corações Remendados, da Susan Wiggs. Dessa mesma autora, eu já li A Livraria dos Achados e Perdidos, então na hora que eu vi ali que tinha um livro mais ou menos no mesmo estilo de capa, que parecia ter a mesma vibe, eu decidi colocar. E pro desafio, um livro traduzido de uma língua que não é inglês, eu escolhi O Príncipe da Névoa, do Carlos Ruiz Zafón. Aí tinha algumas provas e atividades lá que vocês tinham que cumprir. Uma dessas provas era ouvir um audiolivro, porque a Audible esse ano patrocinou a maratona. E aí, para cumprir essa prova, eu coloquei o primeiro volume de Ordem Vermelha, que é Filhos da Degradação, do Felipe Castilho. E aí, nos próximos takes aí, vocês vão ouvir as minhas opiniões sobre cada um desses livros e vão descobrir aí também o que eu consegui ler. Gente, hoje é sexta-feira, dia 12 de janeiro, a MLV nem começou oficialmente, eu já li 2 livros. Tô ou não tô muito vencedora? Pois é. Então, eu ouvi 2 audiobooks na Audible, tá? Que é quem tá patrocinando a maratona esse ano. Eu li O Alquimista e li Os Quatro Ventos, da Christiane Hanna. O Alquimista, eu não entendo porque todo mundo fala mal dos livros do Paulo Coelho. Foi o primeiro livro dele que eu li. E Os Quatro Ventos também foi o primeiro livro que eu li da Christiane Hanna. Eu entendo porque todo mundo fala bem. É basicamente isso. Vamos lá. O Alquimista é uma história bem simples de um cara que vai numa jornada, numa viagem. Ele é um pastor de ovelhas. Ele vai numa viagem para encontrar um tesouro. E ao longo desse caminho, ele vai ali conhecendo algumas pessoas, aprendendo algumas coisas. Então ele é um livro de... Ele não chega a ser de fantasia. Ele tem ali elementos de realismo mágico. Ele é um livro sobre jornada. E tem ali uma moral da história, sabe? Tem vários pequenos ensinamentos ali embutidos no livro. E eu não entendo por que as pessoas falam mal. E eu já vi muitas pessoas, quando leem Paulo Coelho, se justificando que eu lia Paulo Coelho, ou quando já leram, mas eu não sabia que ele era tão mal visto. Gente, vamos lá.
Se o único motivo do Paulo Coelho sofrer preconceito dos leitores brasileiros, ou no caso eu acho que da maioria dos não leitores, porque quem eu vejo mais é isso, né? Eu já falei sobre isso em vários momentos. Se o único motivo para ele sofrer esse hate é o fato dele vender muito internacionalmente e dele ser considerado um autor best-seller, esse motivo ele é irrelevante. Por que eu tô falando isso? A gente precisa parar das pessoas acharem que porque ele vende muito, porque ele é um autor best-seller, os livros dele são ruins. Isso acontece não só com ele, tá? Acontece com vários autores. E acho que por ele ser... Acontece com autores internacionais, inclusive. Mas eu acho que por ele ser nacional, o brasileiro com a síndrome de vira-lata dele vai dar o hate pro autor que é nacional por estar vendendo muito, ao invés de valorizar isso. Eu acho que ele é um dos autores nacionais mais traduzidos no mundo, se eu não me engano. Ele já foi traduzido para várias línguas, ele é bastante respeitado lá fora. Se o único motivo do brasileiro tá dando hate pro Paulo Coelho é o fato dele vender muito, e esse mesmo brasileiro tá lendo autores internacionais. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Quem vive de literatura, seja ele autor, que trabalha em revisão de livro, editora, influenciador literário, que mais? Outras formas de divulgador, quem trabalha em livraria, livreiro. Não é porque a pessoa trabalha com literatura, poetas, né, quem faz poesia, né, que essa pessoa não pode cobrar pelo trabalho dela e que ela não pode ganhar bem por isso. Eu acho que a gente precisa... E a arte de modo geral, sabe? Eu acho que a gente precisa parar, e o brasileiro tem muita mania de condenar o brasileiro que ganha muito dinheiro com o trabalho dele e achar maravilhoso o estrangeiro que ganha. Então, assim, acho que a gente precisa, tipo, ele deveria estar sendo valorizado. Ele é o autor brasileiro atualmente que mais vende lá fora, vende aqui também. Então, assim, eu não entendo por que o hate. Até porque, nesse primeiro livro dele que eu li, eu tenho que ver, porque eu já vi outras pessoas falando outras coisas também, né? Que é meio que tudo igual. Vamos ver. Sobre isso, eu ainda não posso falar. Mas O Alquimista é lindamente escrito. Ele escreve muito bem, tá? É uma escrita poética. Então, é uma escrita bem bonita. Então, eu não entendi, não entendo esse hate, pelo menos não nesse momento. Acho que a gente precisa dar mais valor àquilo que é nosso, tá? E assim, isso não, o Paulo Coelho eu acho que é o que tem mais visibilidade. Se é o que tem mais visibilidade, o brasileiro já não valoriza, imagina os que não tem tanto assim, né? Pois é. A gente tem vários autores aí muito bons que têm um reconhecimento dentro do meio literário. Sei lá, vou dar um exemplo: Eduardo Spohr e Rafael Dracon, né? Autores de fantasia, principalmente, né? Eduardo Spohr tem outros livros também, Rafael Dracon também, mas autores que começaram escrevendo fantasia, e uma fantasia muito boa, assim. Eu li livros dos dois, gosto muito dos dois. Eles têm um reconhecimento, sim, dentro do meio literário. Quem já leu os livros deles amam muito. Mas eu acho que eles deveriam estar sendo mais falados. Eles deveriam estar vendendo horrores. O Paulo Coelho vende. Eles deveriam estar vendendo o que autores internacionais vendem, do mesmo gênero, sabe? E, infelizmente, a gente sabe que isso não é assim. E autor independente ainda, gente. Eu acho que eu não vou nem entrar nesse tópico aqui, porque esses autores, mesmo de editoras grandes, mas menores, esses aí é que o pessoal não tá dando valor mesmo, tá? Enfim, eu acho que esse hate que o Paulo Coelho recebe, às vezes, muitas vezes também vindo de muita gente que não lê livro nenhum. Aí a pessoa fala, não, porque ler livro best-seller é perda de tempo, é melhor ler livro clássico. Mas a pessoa não pega nem livro clássico pra ler. A pessoa não tá lendo nem revista Capricho e tá falando aí que ler livro best-seller te emburrece. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, não tenho paciência. Bom, dito isso, eu gostei
tá? Do livro, eu gostei bastante. Deixa eu conferir aqui no meu planner quantas estrelas eu dei pra ele. Eu dei 4 estrelas, ó. Não foi uma leitura maravilhosa, mas também não foi uma leitura ruim. Tava com medo de dar 1 estrela pra esse livro, de tanto que o povo fala mal. E Os Quatro Ventos da Kishihana, já adianto, eu dei 5 estrelas. Eu gostei muito também. É um livro também bem... né, é a história de vida de uma personagem. Né? A gente conhece essa personagem quando ela era jovem, e aí ela teve um problema de coração. E aí a família dela, acho que não dava ali muita crédito. Ela era a filha mais nova. Não dava ali muito crédito para ela, muita liberdade para ela, tratava ela como incapaz o tempo todo. E um belo dia ela cansa, e ela sempre foi muito questionadora ali, né, daquela... A família dela é a típica família tradicional, sabe, dos bela recatada do lar, sabe assim, que vive de aparência, num tempo em que a mulher não podia usar nem calça, sabe? Tinha que usar vestido, viver de aparências, sabe? Tudo muito certinho, muito bonitinho. Saber ali costurar, cuidar da casa, sabe? Assim. E ela sempre foi muito questionadora disso. Um belo dia ela cansa, sai, conhece um cara. Assim, gente, E enfim, já se relaciona ali com ele, ela acaba ficando grávida, e aí a família dela renega ela casa com esse cara. E aí, né, ela acaba indo morar com ele e com os pais dele, e os pais dele são agricultores. Né? Esse livro se passa nos Estados Unidos, tá? Ele tem algumas coisas de realidade, mas ele é ficcional, tá? Datas, tudo ficcional. Mas tem inspirações reais, a gente consegue ver isso, e tem uma nota da autora que fala sobre isso. E aí ela vai aprendendo ali a trabalhar com a terra, viver com a terra. Aí a gente vai acompanhar diferentes fases da vida dela, tá? Aí tem, né, ali toda a crise econômica que acontece nos Estados Unidos com a quebra da bolsa de valores, as pessoas começam a passar fome, e aí junta que no campo, né, a autora falou que ela adiantou algumas datas, uniu algumas coisas, tá? Começa uma seca muito grande. Então, os fazendeiros também não conseguem produzir muito, e aí as pessoas naquela pobreza, e aí tendo que fazer de tudo para sobreviver. Ela aceita alguns empregos que pagam para ela, às vezes 40 centavos, às vezes um pouco mais, às vezes menos, às vezes nem isso, para poder trabalhar. Por fim, ela vai parar numa fazenda que as condições de trabalho são péssimas, e aí ela vai se envolver ali na luta para a criação de um sindicato. Então é isso, assim. E além de tudo, ela tem 2 filhos, tá? Ela tem a filha mais velha dela, que é de quem ela engravida, né, no começo da história. E tem um filho mais novo. Enfim, o marido dela é totalmente deslumbrado. A filha também tem um pouco que é bem... A filha dela até acordar naquela fase de aborrecência é bem, bem chatinha e bem injusta com a mãe. É uma história de uma mulher que sofreu muito na vida por ter uma mentalidade diferente do tempo dela. Isso é bizarro, né? O quanto que às vezes os padrões vigentes ou os preconceitos da sociedade às vezes cobram um preço alto, e ele sempre vai cobrar esse preço alto das mulheres e de minorias, né? De quem é pobre, de quem não tem condições, de quem, né, não tem a orientação sexual que a sociedade ali considera a correta. Esse tipo de coisa não existe, né? O que cada um faz da própria vida é problema dele, né? Quem não... Enfim, não atende ali a padrões, né? Então, e aí sempre nesses casos, né, de crise, né, essas pessoas que estão mais à margem, ou às vezes nem tão à margem assim, mas colocadas à margem por conta das convenções sociais, quanto que essas pessoas acabam sendo as que mais sofrem, né? E
assim, é um livro muito tocante, muito bem escrito. Ele é triste em muitos momentos, ele é revoltante em muitos momentos, mas eu acho que ele tem um papel bem importante. Até então, eu achava, eu não sei os outros livros, tá? Eu achava, gente, a mesma coisa que eu achava da Kristen Hanna é o que eu achava da Susan Weeks, que escrevia, não deve escrever só romance romântico. Sim, tem romance nessa história, mas ela não é só sobre isso, sabe? É sobre ali as pessoas, é sobre a relação delas. Tem um romancezinho? Tem, que você quer. Mas não é esse o foco, tá? Não é esse o foco. São relações familiares, relações de amizade, relações da gente com a gente mesmo, né? Como que a gente quer ser visto no mundo e se a gente quer mudar alguma coisa na forma como as pessoas veem a gente, né? Se a gente quer que as pessoas respeitem a gente, o que a gente precisa também, que a gente precisa se respeitar também primeiro, né? Se o outro não respeitar a gente precisa aprender a falar, olha, não gostei, não vou me comportar assim, eu não sou essa pessoa, né? Então, é isso, eu gostei muito, tá? Eu vi muitas pessoas falando sobre esse livro que se emocionou, que é um livro muito tocante. Sim, é um livro muito tocante, não se tornou um dos meus favoritos da vida, mas talvez entre aí nos meus favoritos do ano, que eu dei 5 estrelas e eu gostei bastante, além de ser muito bem escrito. Então, vamos ver aí, né? Mas eu acho que comparando com o meu favorito do ano passado, ainda tá bem difícil, porque meu favorito do ano passado foi O Sete Maridos de Evelyn Hugo. Aquele livro ali, ó, destruiu. Esse também, ele é um livro bem tocante, mas eu acho que vale muito a leitura, tá? Então, fica aí a recomendação para vocês. Todo mundo que tá falando de Os Quatro Ventos, da Kristen Hanna, tem recomendado, falado que o livro é muito bom. Ele realmente é muito bom e é muito bem escrito. Terminei mais um livro para o desafio de ouvir um audiobook. Eu ouvi Ordem Vermelha, do Felipe Castilho, que é o primeiro volume de uma duologia. O segundo parece que lançou aí recentemente. Pelo menos eu ouvi falar do segundo livro recentemente. Até então eu achava que Ordem Vermelha era, sei lá, um livro único, porque demorou bastante para lançar o segundo livro, mas por enquanto li só o primeiro. Eu gostei bastante, assim, é um livro de fantasia, né, de alta fantasia, e ele tem muitos elementos de RPG, por exemplo, então quem gosta de RPG, ou se você gostou dos livros de Tormenta, por exemplo, que eu li a série ano passado, acho que você vai gostar, ou se você já jogou o RPG Tormenta, você vai gostar. Tem bem, assim, essa cara, sabe, de RPG. Eu já vi algumas pessoas comparando bastante com Mistborn, do Brandon Sanderson também. Eu acho que não é pra tanto, tá? Eu acho que a escrita tem muitas diferenças da escrita do Felipe Castilho para a escrita do Brandon Sanderson, mas os elementos dá para ver que o Felipe Castilho foi beber em muitas referências, como os livros do Brandon Sanderson, diferentes livros de RPG, Senhor dos Anéis, enfim, eu achei bem interessante a história e quero sim ler o segundo volume, foi meu primeiro contato com a escrita do Felipe Castilho, acho que foi boa aí a experiência. Eu sei que ele tem, além de Ordem Vermelha, um outro livro que, se eu não me engano, chama Serpentário, acho que alguma coisa assim, que eu não sei se é fantasia, tá? Eu conheci o Felipe através de Ordem Vermelha e é isso, assim, tanto que Ordem Vermelha eu nunca tinha lido sinopse nem nada, e aí eu vi que estava disponível no Audible, eu falei, vou ouvir, porque é bom, né, e é uma oportunidade de eu colocar aí uma fantasia nacional na maratona. Eu tenho gostado muito das coisas de fantasia nacional que eu tenho lido, falta, eu acho que desses autores aí mais famosos ou que publicaram por grandes editoras que eu preciso ler de fantasia nacional, eu acho que me falta só
Posso estar enganada. O Afonso Solano. Carolina Munhoz eu conheço, e de mulheres faltam aí algumas tantas, né? Rafael Dracon é um dos meus autores favoritos. Eduardo Spor eu já li um livro e tenho mais 3 aqui para ler. Leonel Caldelo também já li alguns. Dentro do universo de Tormenta. E agora o Felipe Castilho. Eu acho que falta só mesmo o Afonso Solano. Eu tenho o Espadachim de Carvão aqui, então em algum momento aí eu preciso dar um jeito nisso. Concluí mais 2 livros. Um é Estação 11, que é um livro de distopia sobre uma pandemia, né? Acontece uma pandemia de uma mutação do vírus da Zika, se eu não me engano, não, do vírus da gripe suína, desculpa. E aí as pessoas, é um vírus respiratório, e aí as pessoas, elas morrem em 24 horas, quem contrai esse vírus. E a letalidade dele é de quase 99%. Então, a humanidade, ela se extingue quase completamente, muito rapidamente. E aí a gente vai acompanhar nesse livro curtinho, que até onde eu sei, é um volume único, diferentes fases desse processo. Né? Quando não se sabia o que estava acontecendo, as pessoas estavam ali tentando entender o que estava acontecendo, e quando a coisa começa de fato a sair do controle. Então, porque a letalidade desse vírus, ela é tão grande que meios de comunicação param completamente de funcionar, a humanidade é quase que inteira extinta, e aí ficam pequenos núcleos populacionais bem pequenos tentando aí reconstruir o planeta. E a gente meio que vai acompanhar isso, assim, esse processo de reconstrução. Eu já li alguns livros pós-apocalípticos que a humanidade é extinta. Eu adoro esse tipo de livro. Normalmente eles envolvem zumbis, né? Então a autora até vai brincar com isso, vai falar de apocalipse zumbi, de filmes que as pessoas assistiram, mas de certa forma esse livro dos que eu já li é algo bem mais próximo ao que a gente chegou a viver no nosso mundo real, porque em Estação 11 a gente tem uma mutação do vírus da gripe suína, que é um vírus respiratório, né? A gente acabou de sair de uma pandemia do Covid e, assim, tem coisas nesse livro que são exatamente iguais ao que aconteceu na pandemia do Covid, tipo, estocar comida. Gente, quem foi no supermercado no começo da pandemia sabe do que eu tô falando. Eu me lembro de ir pra gente poder fazer, porque a gente achou que a quarentena iam ser somente 40 dias, mas ao mesmo tempo a gente queria se preparar para estocar comida, né? Sério, o supermercado no começo da pandemia de Covid parecia cenário de apocalipse zumbi. Eu lembro que eu cheguei aí, eu precisava, sei lá, comprar pão, biscoito. Não tinha tudo, a quantidade que eu queria. Tipo, não tinha quase nada, na verdade. Eu lembro que eu tive que comprar, sei lá, mistura para bolo, chocolate em pó pra fazer. Não tinha, sabe? Tinha algumas gôndolas do supermercado, leite. A gôndola de leite parecia que tinha rolado um furacão, que as pessoas tinham entrado correndo. Sério, parecia cenário da Black Friday, sabe assim? Tinham entrado correndo, catados leite, tinha leite caído, tinha leite espalhado. Nossa! Então, assim, tem coisas, eu acho que por ser um vírus respiratório como algo que a gente já viveu, Estação 11 acaba sendo mais plausível do que outras histórias. Até porque ele é um livro muito mais sobre as pessoas do que sobre a sobrevivência de fato, sabe? Eu acho que é mais sobre a sensação delas numa situação como essa, embora tenha a sobrevivência de fato. Então, ao mesmo tempo que ele tem coisas de diferente desse tipo de livro, ele tem coisas muito parecidas, tipo, formam-se pequenos núcleos populacionais, tem sempre a galera que vai morar no supermercado ou no aeroporto, né? Como é que ficam as pessoas que estavam no aeroporto no momento que isso aconteceu? Sabe? E como nesse caso é um vírus letal, que as pessoas morriam em 24 horas, quem estava em aeroporto, quem estava em hotel, ficou por ali. Ficou por ali, porque foi o que deu. Aviões pousando e ninguém abrindo, porque as pessoas
morreram lá dentro. Então, assim, é algo bem surreal. Tem sempre um núcleo populacional que surge algum cara, sempre ele é um homem muito fanático, que cria toda uma seita ali religiosa em volta dele e que começa a virar um ditador de tanto que ele pira, né? Eu gostei. Ele é um livro desse tipo que eu já li, ele é um dos mais diferentes. Não é um dos meus favoritos. O meu favorito desse gênero continua sendo a trilogia A Passagem do Justin Cronin. Mas eu gostei bastante porque ele é diferente. Você não consegue pensar, eu pelo menos eu não li outras coisas parecidas com a Estação 11, tá? Então vale aí a leitura. E até onde eu sei, ele é um volume único. Então assim, você tem que aceitar o que tá ali, porque é o que você terá. E eu concluí também Clube de Costura dos Corações Remendados. Acho que é esse o título do livro, da Susan Wiggs, mesma autora de A Livraria dos Achados e Perdidos. Aqui a gente vai conhecer a Caroline. Ela se mudou para Nova York, desde ela era de uma cidade pequena, ela se mudou para Nova York há 10 anos para construir a carreira dela na indústria da moda. E aí ela é estilista de um estilista. Sim, isso existe. Ela desenha para um estilista. Aí você pensa, ele não deveria desenhar as coisas dele? Não, tá? O livro já começa errado aí, mas ela trabalha para ele e nos momentos de folga dela, ela vai desenvolvendo a própria coleção dela. E a gente sabe que ela é muito talentosa logo no início, assim, no livro a gente consegue perceber o quanto que ela ama costurar. Beleza. Passa e ela acaba tendo que voltar para a cidade dela com 2 crianças a tiracolo que não são dela, mas que ela acabou ali por circunstâncias da vida se tornando a guardiã legal dessas 2 crianças. E ela volta para a cidade dela. Lá, ela percebe que a cidade está um pouco diferente, né? As coisas lá estão bem mudadas. E ela vai reencontrar o amigo de infância dela, o Will. E aí ela vai reencontrar pessoas da vida dela. E ela vai ter a vida dela transformada por essas crianças. Ela também vai tentar entender o que aconteceu com a mãe dessas crianças, que era amiga dela. Então, assim, e aí ela vai fundar um clube de costura para ajudar mulheres que foram vítimas de violência doméstica. E assim, é um livro tão simples, mas é um livro tão tocante, que assim, eu não sei nem como começar a falar desse livro para vocês assim. É o segundo livro da Susan Wiggs que eu leio. Quando eu fui ler A Livraria dos Achados e Perdidos, por ela escrever aqueles romances de banca da Harlequin, ela tem alguns, eu achei que ia ser, sei lá, um livro hot, bem superficial, sabe? Só pra gente ali ter um romance e tal. E não é isso. Tanto A Livraria dos Achados e Perdidos como Clube de Costura dos Corações Remendados é um livro tão profundo sobre relações humanas. Ao mesmo tempo, ele é tão simples, é uma história sobre a vida. Sobre escolhas da vida, sobre quando a vida da gente muda do nada, o que a gente precisa fazer com isso, né? É sobre a capacidade do ser humano de se adaptar, se reinventar, de se reerguer em situações difíceis. E esse livro especificamente, ele tem um tema aí importante, que é sobre violência doméstica, né? E sobre, não só sobre violência doméstica, sobre diferentes tipos de violências que mulheres vão sofrer. Então, violência doméstica, violência no ambiente de trabalho, né? Quando um homem, às vezes, muito menos talentoso que você, ganha mais, tem mais prestígio, às vezes, nesse caso do mundo da moda, ele tem condutas não muito legais. É um livro sobre relações familiares, de novo, a Susan Wiggs trazendo, né, livros sobre convivências. Nesse caso aqui a gente tem convivência de mãe e filho, né? E sobre amizade também. Eu gostei muito. Se você não conhece a escrita da Susan Wiggs, leia A Livraria dos Achados Perdidos, leia Clube de Costura dos Corações Remendados. Outra coisa que eu achei muito legal também é o amor dessa personagem pela costura. Tanto que ela ama costurar, o tanto que ela é criativa, sobre o tanto que ela é empreendedora, assim. Adorei esse livro, me fez muito bem ler ele. Agora, gente, hoje é dia 18 de janeiro. Temos aí mais alguns dias de maratona. E o que acontece? Eu já li quase todos os livros da minha TBR, que é da família Atlas. Falta o livro com um nome próprio,
que é o que eu estou lendo, e vai ficar faltando um livro traduzido de uma língua que não é o inglês. E aí eu estou pensando, eu acho que eu vou pegar O Príncipe da Névoa, do Carlos Ruiz Zafón. Por quê? Além dele ser um livro fininho, ele é um livro que foi traduzido do espanhol. Consegui cumprir todos os desafios da maratona, tá? Pro desafio ler um livro com um nome, eu escolhi ler Percy Jackson, Ladrão de Raios. Só que eu não vou falar o que eu achei desse livro nesse vídeo aqui, tá? Vai ser um vídeo específico, tá? De Percy Jackson aqui no canal, então eu vou deixar pra falar lá. E vocês, por favor, quando aparecer aqui qualquer vídeo escrito Percy Jackson no título, vocês assistam, porque vocês me pedem há muito tempo pra ler Percy Jackson, tá? Então, fiquem no aguardo aí, que as minhas opiniões sobre Percy Jackson saem muito em breve aqui no canal. E o outro desafio que tinha ficado faltando era ler um livro que foi traduzido de uma língua que não seja o inglês. E para esse desafio eu li O Príncipe da Névoa, do Carlos Ruiz Zafón, o primeiro volume da trilogia da Névoa. Esse é considerado um livro infanto-juvenil dele, tá? É considerado uma trilogia infanto-juvenil dele. Embora seja considerado infanto-juvenil, eu achei o jeito do Zafón de escrever muito menos infantil do que Percy Jackson, por exemplo. Eu acho que isso daqui é muito mais infanto-juvenil do que isso daqui. Isso aqui tá mais para livros com jovens, tá? Mas dá para jovens leitores lerem do mesmo jeito, tá? É só que enquanto, por exemplo, a escrita do Rick Riordan em Percy Jackson é mais lúdica, né? Tem alguns acontecimentos mais leves. Aqui a gente tem um livro que flerta ali com elementos até de gêneros como suspense, terror, porque aqui a gente tem uma figura conhecida como o Príncipe da Névoa, que realiza todos os desejos de uma pessoa, né? Pergunta qual que é o seu maior desejo. E aí ele realiza. Só que tudo tem um preço. E às vezes o preço que ele vai cobrar da pessoa é alto demais, né? Então a gente tem aqui um grupo de personagens que se muda para uma praia. O farol aqui da capa também é relacionado a isso. A gente tem também aqui um faroleiro que construiu esse farol para poder ele ficar de olho nesse Príncipe da Névoa. E ele é um bruxo, tá, gente? Ele é um bruxo que ele cobra as coisas das pessoas. Tá, ele vai te dar o que você quer, mas a que preço, né? Então, assim, é o famoso cuidado com o que você deseja. E em alguns momentos eu falei que vai flertar aí com coisas do terror e do suspense. É por conta disso, assim, até esse Príncipe da Névoa aparecer de fato, a gente fica tenso, né? O Zafón, com o jeito dele de escrever e com a estrutura narrativa dele, né, propriamente dita, ele vai deixando a gente cada vez mais tenso para o momento em que esse Príncipe da Névoa vai aparecer. E tem alguns momentos, assim, que não chegam a dar medo, mas que são ali reconhecíveis como elementos de histórias assustadoras. Então, vai ter um momento de visita no cemitério, vai ter um navio mal assombrado abandonado, vai ter um jardim estranho com estátuas estranhas, vai ter um palhaço esquisito. Então, assim, tem de tudo um pouco. Vai ter vozes, vai ter crianças sendo assombradas. Então, assim, é bem nessa vibe aí. Eu gostei muito. Bom, gente, vocês viram aí, né? Foi sucesso total. Pela primeira vez, eu consegui cumprir a TBR da MLV inteira. Eu acho que sem ter feito TBR, tá? Como é que funcionou? Eu acho que nos takes talvez eu não tenha conseguido deixar tão claro assim. Talvez no momento em que eu pego o Príncipe da Névoa tenha dado pra perceber. Eu fui escolhendo os livros ali conforme foi me dando vontade. Tirando o Percy Jackson, que casava super com um dos desafios, inclusive eu escolhi a Família Atlas para poder já aproveitar o mesmo livro para 2 vídeos diferentes. Tirando o Percy Jackson, os outros eu fui escolhendo ali conforme foi aparecendo. Foi um sucesso a maratona, consegui aproveitar essas leituras, foram leituras bem legais, eu gostei muito de ter participado das atividades, consegui me tornar uma genesiana. Então, para quem não tá entendendo do que eu tô falando, eu vou deixar o vídeo de apresentação do Vitor da maratona aqui embaixo pra vocês verem, porque assim, o site ainda tá disponível, então vocês ainda, mesmo a maratona ter passado, vocês ainda conseguem participar. Então, fiquei muito feliz de, pela primeira vez,
ter conseguido cumprir todos os desafios, eu acho que eu vou repetir isso de não fazer vídeo de TBR previamente para a maratona, porque o que normalmente acontecia? Eu via que tava todo mundo publicando vídeo de TBR, pensava, o que eu preciso ler? Às vezes não pensava muito, pegava cada tijolão, não colocava nenhum audiobook, não colocava nenhum quadrinho, e aí sempre me ferrava. Inclusive, a maratona que eu mais me ferrei foi a anterior a essa, a maratona de inverno, na verdade. Que eu fiz a TBR e acho que não consegui nem participar da maratona. Então, já vimos que a solução é não fazer TBR, ficar ali na surdina, participando da maratona, né? Comigo, infelizmente, vai funcionar assim. Bom, gente, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Me conta aqui embaixo nos comentários se você participou da maratona. Quais livros você leu? Qual foi a sua família? Quantos livros aí você conseguiu ler? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação. Compartilha esse vídeo para os seus amigos. Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Não deixa de me seguir em todas as redes sociais. Todos os links, como sempre, estão no box de informação. Se você for comprar livros ou qualquer coisa, por favor, utiliza os meus links de afiliado que sempre ficam também na descrição do vídeo. Essa é uma forma aí de vocês apoiarem o meu trabalho sem gastar nenhum valor a mais por isso, então te agradeço demais. Assiste esses 2 vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até o próximo vídeo.